Reiniciando. Nós vamos estar falando durante 4 quartas-feiras sobre essa série, Vivendo uma Vida de Retidão. Hoje nós vamos carregar um tema, vida de unidade entre eu e o Senhor. Uma vida de unidade entre você e Deus. O que a retidão vai trazer para a sua vida? O que a importância da retidão na vida de um crente pode trazer para ele? Porque o grande problema dos dias atuais é que queremos servir ao Senhor, mas não queremos ter uma vida de retidão em todas as áreas. E a vida de retidão é que vai diferenciar. A vida de retidão é que vai fazer a diferença. A vida de retidão vai te dar segurança em situações que você pensava assim, não vai ter jeito, está acabado. Mas a sua vida de retidão, você está tão seguro com a sua vida de retidão, que você não vai temer, não vai ficar com medo em nenhuma situação ou em qualquer circunstância. Sabe por que hoje a igreja, esta igreja, não falar as igrejas, sabe por que hoje esta igreja está vazia, tem poucas pessoas? Justamente por isso que nós vamos estar falando hoje. Justamente por isso que vamos estar falando hoje. Sobre a vida de retidão. Quem tem vida de retidão, ela não vai temer diante da situação. Uma vida de retidão, ela vai te trazer paz. Ela vai te trazer paz. Então vamos lá, queridos. O texto está falando ali, Daniel capítulo 16. 16. Então fala assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aqueceu 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. 24.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos orar. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta hora que o Senhor venha trazer graça aos nossos corações, que o nome do Senhor venha ser exaltado e que a tua presença, Senhor, venha estar conosco. Ministra aos nossos corações a tua palavra e faça com que nós possamos aprender um pouco mais nesta noite sobre a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Queridos, viver uma vida de retidão, qual a segurança de quem tem uma vida de retidão? Viver uma vida de retidão eu não decido nada, eu não vou decidir nada, se o Senhor ainda, que é o meu sócio, eu não vou decidir nada, se o Senhor não falou comigo. Eu não vou fazer nada, se o Senhor, meu sócio, não sinalizou. Se ele não sinalizou, eu não vou fazer nada. Mas por que você não vai fazer? Porque eu só posso decidir isso junto a Deus. O grande problema nos dias atuais é que nós estamos decidindo sem buscar os sinais, sem buscar a voz de Deus, sem a orientação daquilo que estamos querendo fazer. Então, se você quer viver uma vida de retidão, nós vamos seguir alguns sinais aqui. Então, queridos, nessas primeiras 4 quartas-feiras, eu quero te levar, eu quero levar você, eu quero levar a igreja, quero levar vocês a viver uma vida profunda de retidão constante. O que é isso, pastor? Presta atenção, queridos. Em que tempo Deus estava ministrando essa palavra em meu coração? Qual o tempo que Deus estava ministrando essa palavra em meu coração? Estou saindo agora, na segunda-feira ontem terminou o meu tempo de quarentena, saindo de uma Covid, falta de ar, cansaço, dores. Aí você está vivendo em uma Covid. E geralmente, quando fala nos dias atuais, fala em Covid, as pessoas já estão ligando a Covid automaticamente a uma sentença de morte. Até a semana passada, semana retrasada, estava sendo assim. Fulano deu positivo, Covid. Automaticamente as pessoas falavam assim, vai morrer. Porque já estavam ligando a Covid a uma sentença de morte. Nesse tempo, na segunda-feira, quando aconteceu, foi no dia 5 de abril, eu percebi uma tosse que não era normal. Eu tinha pregado no domingo de manhã, preguei no domingo à noite. Geralmente na segunda-feira minha garganta já não fica, ela fica um pouco rouca, alguma tosse, né? Fica irritada. Aí na segunda-feira, cedo, eu já dei um sinal para a família, vamos tirar
a Annalise Emanuel dentro de casa, certo? Porque tem um sinal aqui que não foi positivo. Não estou gostando desse sinal, então já mandei sair. E nesse tempo, eu parei de assistir televisão. Por quê? O que se ouvia na televisão era morte. Morreu, mas não sei quanto. Morreu alguém daqui de pé de casa. Morreu alguém. Sabe quem morreu? Você abria o Face. Vai com Deus, fulano. Eu não sei se foi a mesma coisa que aconteceu isso com vocês. Então, automaticamente, as pessoas já estavam ligando o Covid a uma sentença de morte. Isso bateu um medo. Bate o medo. Mas na segunda-feira, eu comecei a tomar uma outra postura. Eu comecei a analisar, a fazer uma autoanálise da minha vida. Da minha vida. Quem eu era como pai. Quem eu era como pastor. Quem eu era como irmão em Cristo. Quem eu era como filho. Eu comecei a analisar a minha vida de retidão. Quem eu era para o Senhor. A vida de retidão foi me dando segurança. Por quê? Porque quando você vive uma vida de retidão, você não vai temer a situação. Por quê? Mas porque se eu passar por isso, eu não aguento não. Deus não vai dar para você algo além das suas forças. Deus não vai te provar além das suas forças. Então, o que aconteceu? Eu comecei a colocar, a partir de 1h30, 2h da tarde, durante mais de 8 a 9 dias, eu só ficava no meu quarto, botava o som e ficava fazendo a minha adoração quando não podia, porque eu não podia, estava com cansaço para respirar. Aí eu fazia o quê? Eu começava a fazer a minha adoração com as mãos para o alto. E parava geralmente 11h30, meia-noite, fazendo a minha adoração. A minha adoração de gratidão. De gratidão a quê? Porque todas as oportunidades que me foram dadas durante até aquele tempo da Covid, eu aproveitei com alegria. Agora nós vamos ao texto. O texto, então, traz para nós uma realidade da vida de retidão dos 3 rapazes. Por que aqueles 3 rapazes não ficaram com medo? Por que aqueles 3 rapazes primeiro passaram por uma fornalha de questionamento, de acusações? Quando você tem uma vida de retidão, uma vida diante do Senhor, querido, estou falando de uma vida de retidão, não é uma vida de retidão dentro da igreja, não. Uma vida de retidão constante. Lá no trabalho, lá na faculdade, lá na empresa, lá na escola, lá dentro de casa, é uma vida de retidão. É tudo que eu puder fazer para ser bom, ou para buscar uma identificação que Deus é na minha vida, eu vou fazer. Vou fazer junto à minha esposa, vou fazer junto às minhas filhas, vou fazer junto aos meus vizinhos, porque eu estou procurando buscar sempre uma vida de retidão. E essa vida de retidão é que vai te dar segurança. A vida de retidão não te traz medo. Queridos, presta atenção, a vida de retidão te traz paz. Uma vida de retidão, ela te traz paz. Ela não te traz medo. Você não vai ficar com medo da morte. Você não vai ficar com medo da volta de Jesus. Você não vai ficar com medo da pandemia que está se manifestando.
por causa da vida de retidão. A vida de retidão te traz segurança. Amém? Então, queridos, esses três rapazes, eles começam a passar por uma situação, verso 16, eles foram acusados, e quando chegam no verso 16, eles começam a responder com segurança, eles começam a responder com aquela maior segurança. Primeiro, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não precisamos de te responder sobre este negócio. Eles estão diante de uma autoridade, a autoridade que tinha o poder de jogar eles na fornalha para matá-los. Eles estão diante de uma autoridade: eu vou jogar vocês, vocês vão morrer. Aí, olha só, quando a gente vai até o verso 16, ele fala assim: eu não vou te responder sobre esse negócio, eu não vou falar com o senhor sobre esse negócio. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Presta atenção, hein, igreja. Quando você sabe quem você é em Deus, em qualquer lugar, a retidão te traz paz. A retidão te traz paz. Em qualquer lugar, a retidão vai te trazer paz, vai te trazer segurança. Você vive uma vida reta. Você sabe que você é um bom filho, você sabe que você é uma boa filha, você sabe que você é uma boa ovelha, você sabe que você é um bom pastor, você sabe que você é um bom pai, você sabe que você é uma boa mãe. A vida de retidão te traz paz. Quando você cai numa enfermidade, isso não vai deixar você inseguro. Não vai deixar você inseguro, porque a vida de retidão vai te trazer paz, vai te trazer segurança. O verso 17, então, fala assim: eis que o nosso Deus, olha aí do que estou falando. Será que eles estão falando apenas porque eles carregam a Bíblia, vêm aos domingos, às quartas-feiras, ou à terça, ou à quinta, vêm aos cultos? Não. Eles estão falando de uma vida de retidão constante. Eu estou vivendo uma vida de retidão constante. Então eles responderam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você está seguro de quem você está servindo. Você não tem insegurança a quem você está servindo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é que pode nos livrar. É Ele que vai fazer a diferença. A segurança desses três rapazes, era tão firmada, era tão certa, que a situação não vai fazer eu ficar em desespero. Sabe que, conversando com umas duas enfermeiras e com uma médica, ela falou que a grande falta de ar que acontece nesse tempo quando acontece a Covid, quando a pessoa está com o vírus, ela falou que o grande problema se chama o medo, que traz a ansiedade, que faz com que a pressão sobe, e automaticamente vem o medo, vem a ansiedade, a pressão subiu, você vai ficar sem ar, querido. Você vai ficar sem ar.
Nesses dias em que eu estava vivendo essa situação, quando eu começava a ficar cansado, né, andava um pouquinho daqui e ali, cansava. Aí começava a ficar sem ar. Aí botava a música, ia para o banheiro, aí ligava o chuveiro, cantando debaixo do chuveiro, a água caindo. Aí daqui a pouco eu começava a sair. Voltava para o meu quarto e a falta de ar não existia mais. Sabe por quê? Porque não era permitido que a ansiedade, que o medo chegasse ao meu coração. Por que esses rapazes aqui, tem vários aqui que eu vou falar, por que esses rapazes aqui não entraram em desespero? Sabe por quê? Porque quem vive uma vida de retidão tem relacionamento. Quem vive uma vida de retidão tem intimidade. Quem vive uma vida de retidão vai ter paz na hora que vier o tempo difícil. A vida de retidão, igreja, ela vai te trazer paz. As tribulações não vão te deixar em desespero. A vida de retidão, vai te trazer paz. Mas eu não sei se eu vou aguentar. Por quê? Porque a ansiedade já está te levando lá para o problema que ainda não existe. A ansiedade já levou para o problema que ainda não existe. Mas foi assim que eu passei pela Covid. E quero falar para vocês, queridos, que não foi preciso. Eu fui fazer o teste, e depois que eu fiz o teste, deu positivo. Eu permaneci mantendo, ficando no meu esconderijo, procurando me distanciar sempre da minha esposa. Por quê? Deu positivo, ok, agora nós vamos ter que administrar a situação. E ele fala assim, no verso 18: e se não, pode ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Eles estavam decididos: eu vou morrer, mas eu sei quem pode me livrar. O rei não pode me livrar, mas eu sei quem pode me livrar. Eu sei quem pode me livrar, irmãos. Deixa eu falar para vocês. Quem saiu de uma Covid, terminou minha quarentena segunda-feira passada, 3 dias atrás, e o pulmão está cansado. O pulmão fica cansado. E no cansaço do pulmão, você não tem essa energia toda para poder estar falando direto, você se cansa rápido. Tinha dias que eu deixava o celular no silencioso para não falar com ninguém, porque qualquer conversa me cansava. Mas aí você começa a perceber uma coisa: se você vive uma vida em Deus, uma vida em retidão, você tem segurança, você não vai ter dificuldade na hora da aprovação. Irmãos, tem tanta coisa para a gente conversar. Vamos lá. Viver uma vida de profunda retidão e retidão constante não é viver só um tempo, só aqui dentro da igreja. Vocês nunca observaram que tem pessoas que conseguem ser crente dentro da igreja, mas lá no trabalho não consegue? Consegue ser crente lá no trabalho, mas não consegue ser crente lá na faculdade? Consegue ser crente, servir ao Senhor
na faculdade, ser crente na faculdade, ter uma vida de retidão na faculdade, na escola, no trabalho, mas no bairro ele não consegue. Quando começa a dar um tiroteio no bairro, dá um problema no bairro, eu tenho que fugir, tenho que sair daqui. Queridos, a vida de retidão te traz paz. Vida de retidão te traz paz. Você não vai ter insegurança quando você viver uma vida de retidão. Os três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm paz para poder chegar de frente de um homem que podia matar, estava podendo botar na fornalha, mas eles falam assim: olha, eu não vou conversar com o Senhor sobre essas coisas. Eu não vou falar com o Senhor sobre essas coisas. Porque se o meu Deus quiser, é Ele que vai me tirar de lá. Sabe o que é? Intimidade, relacionamento. Eu tenho a minha vida reta diante do Senhor, por isso eu não vou temer diante do Senhor. Queridos, eu quero levar a igreja a viver isto, a viver uma vida de retidão e viver uma vida constante, uma vida de retidão constante. Não é uma vida de retidão em que hoje, agora você está bem, daqui a pouco, quando chegar em casa, eu vou mexer lá em coisas que não devo mexer, falar coisas que não devo falar. Presta atenção. Quando você vive uma vida de retidão, todo medo, toda dúvida, elas vão se dissipar da sua frente após decidirem: vou viver uma vida de retidão constante. Elas vão sumir da sua vida. O medo vai sair. A dúvida vai sair. Você não vai ter dificuldade, porque a sua vida de retidão vai te trazer paz. A vida de retidão vai fazer você adorar no meio da dor. Porque você sabe quem é, você não vai ter medo. Quem tem vida de retidão, quem vive vida de retidão, não vai ter medo diante da situação. Tem que adiantar aqui, mas continuando, queridos. Só tem um problema. Vida de retidão é só para quem quer. E a minha pergunta é: você quer viver vida de retidão? Você quer viver uma vida de retidão? Não se sinta obrigado a levantar a mão. Porque vai ter coisa aqui que de repente você vai ter que voltar atrás. Pastor, eu falei, levantei a mão lá, mas eu acho que não vai dar não. Você quer viver vida de retidão? Amém? Porque viver vida de retidão, queridos, a coisa é mais séria do que você está pensando. Não adianta você estar na igreja, né? E não, mas viver vida de retidão é complicado. Vamos lá. Quem responder o que quer, Deus vai te levar para a prática, para uma dimensão espiritual tão alta, e lá é que você vai viver a verdadeira paz. Nós falamos que nós temos paz, querido, mas paz você vai ter quando você viver uma vida de retidão lá no meio da prática, quando você estiver vivendo o tempo difícil. Porque viver vida de retidão quando as coisas estão bem é fácil. Mas quando você for levado para a prática, o homem mau, a perseguição, eles não vão te abalar. Porque se eu morrer, o que Paulo fala em Filipenses 1:21? Lembram disso? Né, os jovens aí que
sabem tudo de Bíblia, né? Os jovens antigamente. Paulo fala assim: ó, se eu morrer, se eu viver, para mim é Cristo. E se eu morrer, eu ganho. Se eu viver, ó, vou continuar falando de Cristo. E se eu morrer, estou no lucro. Sabe o que é isso, querido? Que situação Paulo estava para falar esse texto? Ele estava preso. E, de acordo com o que a gente percebeu, para ele falar isso, essa prisão, as pessoas iam morrer, que ficavam presas ali iam morrer. Mas a vida de retidão trouxe tanta segurança para ele, que se vocês matarem, vocês vão apenas plantar uma semente. Imagine bem você agora, que quer curtir todas as coisas, que quer curtir tudo nos dias atuais, e de repente o Senhor fala assim para você: olha, daqui a pouco você vai morrer. Aí você fala assim: por mim tudo bem, mas e a sua garrafinha de água? Eu não vim com ela quando cheguei. É isso mesmo, queridos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos presos às coisas. Estamos presos às coisas o tempo todo. E por isso que nós não queremos ter uma vida de retidão, porque as coisas nos prendem. As coisas estão nos prendendo. Então Deus, Ele quer te levar para uma outra dimensão espiritual, tão alta, e lá você vai começar a viver a paz. Nós vamos viver as experiências nesses dias mais profunda quando conhecermos o que é viver uma vida de retidão. Deixa eu explicar novamente, deixa eu falar novamente. Você vai viver uma vida tão tremenda, numa outra dimensão com Deus, uma vida com Deus tão profunda, quando você começar a conhecer o que é viver em retidão. A retidão, ela vai te deixar seguro. O medo que vai querer se manifestar para você, o Espírito Santo vai te lembrar de quem é você em Deus. Se me matar, estou no lucro. Não tem problema nenhum. Isto é que nós precisamos colocar as nossas vidas o tempo todo diante do Senhor e falar: Deus, é o que o Senhor decidir para mim que vai ser o melhor. Não vai ser o que eu escolher. Isso não vai poder, esta vida de retidão, queridos, não vai poder ser uma teoria. A teoria é um automático, né? Se eu perguntar assim: os irmãos têm fé? Aí, todos nós vamos responder: sim. Essa pergunta que foi feita foi uma pergunta teórica, e a resposta também está sendo uma resposta teórica. Por quê? Porque a fé, ela é prática e não teórica. A fé, ela é prática e não teórica. Você
vai para um lugar sabendo que você já vai conquistar, sabendo que a conquista vai acontecer. Então, um ponto que eu estou falando aqui é a retidão. Isso não vai poder ser uma teoria. Deus vai te levar a viver na prática. E na prática de uma vida de retidão, o seu foco muda totalmente. Quando você tem uma vida de retidão e você vai viver um foco diferente. O seu foco é outro. A vida de retidão, o seu foco muda no local, na prática. Quem já sentiu dor e no meio da dor estava cantando? Quem já sentiu dor e no meio da dor estava adorando ao Senhor? Quem já esteve indo em direção à morte e no meio dessa direção, desse caminho, você estava consciente: eu pertenço a Deus e o que Ele decidir para mim é o que vai ser melhor. Essa é a realidade, querido, de uma vida de retidão. A vida de retidão, ela te traz paz. A vida de retidão, ela vai te trazer paz. Ela não vai te deixar inseguro. E não adianta você falar que vive uma vida de retidão. Quando chegar em casa, a história é outra. A vida de retidão, você vai ser bom para o teu esposo, bom para a tua esposa, bom para o teu pai, bom para a tua mãe, bom para o teu irmão. Você vai ser bom para o teu pastor, vai ser bom para a tua ovelha. A vida de retidão vai sempre procurar fazer aquilo que é justo. A justiça humana não vai te causar medo, ou melhor, a injustiça humana não vai te causar medo. Nós estamos vendo nos dias atuais tantas injustiças, muitas injustiças que está vindo lá dos poderes. Estamos vendo tantas injustiças. Mas, pastor, e as igrejas? Eu não estou com medo. Eu não estou preocupado. Porque é aquilo que o Senhor decidir vai ser o melhor. Continuando. A injustiça humana não vai te causar medo. Se sua vida estiver em perigo, mas você procura viver uma vida de retidão, você não vai ter medo. Porque viver em retidão sempre vai te trazer paz. Sempre vai te trazer paz. Eu nem disse viver em retidão. Eu disse, se você procurar, só o fato de você, igreja, procurar viver uma vida de retidão, Deus já vai julgar a sua causa na hora das dificuldades. Eu não falei, querido, aqui, que você tem que viver uma vida de retidão. Eu falei só o fato de você procurar viver uma vida de retidão, o Senhor já julga a sua causa na hora da dificuldade. O desejo do teu coração de viver uma vida de retidão vai diferenciar. Retidão é o novo estilo de vida que o Senhor quer que você comece a viver a partir de agora. Viver uma vida de retidão. Viver uma vida de retidão é um dos pontos procura ser justo. Procura ser justo. Porque Deus é justo.
Porque Deus é justo, procura ser justo. Não age com injustiça. Não fica agindo com justiça. Fulano se deu mal, fulano se deu mal, é por causa daquilo. Você é juiz? Você é juiz? Nós não somos juízes. Ele não se deu mal por causa daquilo. Porque você não é juiz. Nós não podemos ficar julgando as pessoas. E quando nós passamos a ser juízes, a nossa vida de retidão não é aquilo que a gente pensa que é. Um cristão tem que procurar viver uma vida em retidão. Não vai ter nenhum temor, ou aquele que vive uma vida de retidão, não vai ter nenhum temor a qualquer circunstância que lhe vier. Ele não vai ter, eu não vou ficar preocupado. Eu não vou ficar com medo. A retidão, ela vai te dar segurança nisso. Oh, irmãos, vocês nem imaginem a dimensão do que eu estou falando. Eu não tenho medo das situações. Está preocupado? Não, preocupado. Eu vou estar preocupado se eu pertenço ao Senhor. Tenho procurado fazer o que é melhor para o Senhor. Por que eu vou ficar preocupado? Eu procuro fazer o melhor para o Senhor. Por que eu vou ficar preocupado? Um cristão que tem ou procura viver uma vida em retidão, não vai ter nenhum temor diante das circunstâncias que lhe possa vir. A retidão sempre vai te assegurar. A certeza de ter a retidão na sua vida vai sempre te dar segurança. Vamos lá para Romanos, né? Vamos para uma parte aqui. Vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Verso 35. Amém? Então, só antes de ler o texto, vou falar para os irmãos. O medo não me traz insegurança. Quem tem uma vida de retidão, o medo não vai te trazer insegurança. A morte não vai me trazer preocupação. Jesus está voltando. Você tem certeza que o Senhor, que você vai ser arrebatado? Eu tenho certeza. Como igreja, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu tenho vivido uma vida de retidão. Eu não tenho a preocupação, esta preocupação. Mas, não se preocupe. E quanto ao futuro? Não tenho preocupação com o futuro, porque o futuro não me pertence. Porque o futuro, para quem tem uma vida de retidão, Deus já preparou tudo. Deus já preparou tudo. Vamos lá? Paulo falando aí? Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Olha aí, querido, segurança aí. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, é mais sério, é mais sério, é mais sério do que vocês estão imaginando. Paulo, ele está tão seguro, tão firme do que ele está falando, que nada vai fazer com que a vida, essas situações, vai tirar ele, vai afastá-lo. Que as situações vão fazer, não, eu vou entrar em desespero. Não, olha, não vou entrar em desespero. Retidão. O que é retidão? Mais um ponto. É a certeza que você procurou ser justo, procurou ser reto, procurou ser íntegro, procurou ser aquele bom marido, procurou ser aquela boa esposa, procurou ser aquele bom filho, aquela boa filha, procurou ser aquele bom irmão em Cristo, procurou fazer do seu falar para dar vida às pessoas e não para matar as pessoas, procurou ser um bom pastor, procurou ser um bom líder, procurou ser uma boa ovelha, sempre quis ser útil, justo, em ajudar naquilo que você conseguiu, e naquilo que você não conseguiu, você também não atrapalhou. Isto é, viver uma vida de retidão. Será que nós temos sido esse crente? Viver uma vida de retidão? Hoje, ao chegar em casa, eu percebi que tinha umas roupas estendidas no varal. E então, eu falei com a Edna assim: o que você fez? O que você fez? Meu filho, você precisa repousar. Não está sentindo nada, mas precisa repousar. Sabe o que é isto? Eu estou cuidando daquilo que eu amo. Eu estou cuidando. Eu estou procurando ser o bom esposo. Ah, mas porque tinha essas roupas, estava lá, minha filha. Daqui a pouco acaba tudo. Aquelas roupas que você pendurou lá, elas vão rasgar, vão ficar velhas. Vão ficar velhas, vão rasgar. Estamos focados em coisas e estamos esquecendo da nossa vida. Eu quero te chamar para você viver uma vida de retidão. A minha vida está nas mãos daquele que é reto, na mão daquele que é justo, e em tudo. E por isso que ele vai fazer com que a história venha mudar em nossas vidas. Procure ser reto, procure ser justo. A vida de retidão não vai fazer você chorar, pode estar certo disso. A vida de retidão não vai fazer você ficar com medo das circunstâncias. A vida de retidão vai fazer você ver o problema com os olhos, presta atenção. A vida de retidão
vai fazer você ver o problema, os problemas com os olhos, mas a retidão vai fazer você ver que aquele problema ou aqueles problemas não é um problema, são os elementos de maturidade para a sua vida. Os elementos de maturidade são o que vem acontecendo na sua vida, que você está chorando porque você está vendo como um problema, e não é problema. Estamos distante, eu e a Edna, estamos distantes da Emanuele e da Analice 20 dias. Vai para 20 dias que estamos distantes um do outro, para protegê-las. 20 dias. Queridos, mas por quê? Porque estamos com problema. Eu não estou com problema. Covid não é um problema. O Covid na minha vida não foi um problema. O Covid na vida da Edna, da pastora, não foi um problema. O Covid veio para nos trazer elemento de maturidade. O elemento de maturidade é a ótica que você precisa mudar de problema. Problema é para quem não está conseguindo ver pela ótica certa. Começa a olhar os problemas que vocês estão falando que é um problema aí, começa a olhar como elemento de maturidade. O elemento de maturidade é que vai te fazer crescer. Ei, presta atenção. Problema não vai te fazer crescer. Elemento de maturidade te faz crescer. Se você falar, eu tenho um problema, então esse não vai te fazer crescer. Esse vai fazer você ficar preocupado. Se você falar assim, eu estou vivendo uns elementos de maturidade, esses vão fazer você crescer. Os elementos de maturidade é que vão te fazer crescer. Deixa eu adiantar aqui, porque já estamos já em cima da hora aqui. Continuando. Por que vou temer se tudo que eu procuro fazer, a intenção do meu coração foi boa? A intenção do meu coração foi boa. Mesmo quando eu errei, mas a intenção foi boa. Mesmo que os outros viram que a minha intenção foi ruim, mas a minha intenção diante do Senhor foi boa. Eu procurei ser justo, eu procurei ser reto. Errei, mas procurei fazer a coisa certa. Observam bem, vamos lá para o Salmo 23. Salmo 23, todos conhecem de cor, né, esse salmo, né? Salmo 23. Qual era a realidade que Davi, ele vai cantar esse salmo? Por que Davi, ele vai cantar esse salmo, Salmo 23? Vamos lá? Vê se é isso mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vou só até aí. Qual era a realidade emocional? Qual era a realidade de perseguição? Qual era a realidade de fome? Qual era a realidade de fartura? Qual era a realidade de solidão que Davi estava vivendo na hora que escreveu esse salmo? Ele fala assim:
O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Será que ele estava cantando esse salmo porque estava muito bem? Será que as coisas estavam boas? Ele começa a cantar, a falar de salmo porque as coisas estavam boas. Será que estava tudo certo na vida dele, para ele falar assim? Então presta atenção. O Salmo 23, estava pegando com um estudo com um professor de hebraico. A gente está. Então, o Senhor é o meu pastor. No hebraico quer dizer reia, ou quer dizer pastor amigo. O Senhor é o meu amigo. O Senhor é o meu amigo. E nada me faltará. Que quer dizer também, Ele vai eliminar a causa que me está causando danos ou sofrimento. Olha só a situação que Davi está, e ele agora está falando assim: eu tenho um amigo que ele vai estar comigo em todo o tempo e não vai deixar eu passar por esse sofrimento. Ele vai eliminar a causa. Esse sofrimento não vai ser permanente. Esses são os dois versículos do qual nós lemos. Ele vai estar comigo, Ele é o meu amigo, Ele é o meu pastor, Ele não vai me deixar passar por esse sofrimento, Ele vai me livrar no sofrimento, Ele vai eliminar a causa que me está trazendo o sofrimento. Ele vai eliminar tudo aquilo que me trouxe sofrimento, que me trazer sofrimento. Então, versículo 1 e 2 fica assim: o Senhor é meu pastor amigo e vai eliminar tudo que tem me trazido dano. É o verso 1 e verso 2. Ele estava diante de uma situação, mas ele sabia: eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Eu acredito nele, eu confio nele. Eu não vou desistir. Encerrando, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A vida de retidão, queridos, não te traz medo, não te traz insegurança. Atos 16, verso 16. Atos 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias naqueles momentos. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela.
e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e prenderam a Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Verso 21. E nos expõem costume que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados rasgando-lhe as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. Presta aí atenção. O restante os irmãos conhecem da história. Então foi açoitado, bateram neles, porque eles expulsaram o demônio lá. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que o guardasse com segurança. Amarraram os pés, amarraram as mãos, prenderam eles. E agora, como tem intimidade, como tem retidão, como tem relacionamento, eles vão ficar preocupados com o quê? Olha, estou com as costas toda machucada, estou preso, mas eu tenho paz. Porque se o meu Deus quiser, Ele vai me tirar dessa situação. Então quero falar para você que a vida de retidão, ela vai te tirar, vai tirar você da situação qual você não espera. A vida de retidão te traz paz. A vida de retidão vai te trazer segurança. Se você quer viver uma vida de retidão, então você tem certeza de uma coisa, que na hora das tribulações, a paz vai chegar sobre a sua vida. Vou parar por aqui e vamos estar encerrando em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a vida de retidão, ela vai te trazer coisa surpreendente e vai te trazer paz. Se você quer viver em paz, desafie hoje você mesmo a falar assim: eu vou viver uma vida de retidão.